Boa noite, gente. Primeiro, obrigada. Não esperava vê-los numa segunda-feira à noite, pré-feriado. Então, eu imagino quão ansiosos vocês não estão para tratar desse tema. Acho que a pressão comigo aqui já aumentou. Mas, antes da gente começar, qual era a minha ideia aqui? Eu tenho escutado muito e tenho participado muito das discussões com o mercado. São temas que estão super em alta, não é de agora, estão em alta pelo menos desde janeiro, fevereiro, e a gente só tem visto discussões. A gente ainda não viu nada dos efeitos práticos, mas para mim é importante que a gente entenda as bases, porque quando a gente entende de onde vem, a gente consegue enxergar para onde a gente vai. Então, a ideia que eu quero trazer aqui para vocês é mais um bate-papo. Eu não quero aprofundar em todos os detalhes, porque senão vocês vão ficar cansados de mim, vão sair correndo, advogado falando à noite. Eu entendo. Então, a ideia, na verdade, é um bate-papo para mostrar para vocês qual é a intenção do governo, como as coisas estão funcionando e para onde a gente pode chegar. Ainda nada do que a gente está trazendo é concreto, ainda nada praticamente tem seus efeitos, exceto algumas regrinhas de fundo, mas é importante a gente já entender para onde a gente está caminhando, porque são temas que já estão sendo discutidos há um tempinho, pensando aí nessa rapidez que o governo está em relação às medidas fiscais. Eu dividi em 3 partes. Então, eu comecei primeiro offshore, que eu quero que seja assim, igual Game of Thrones. É para a gente sair brigando aqui, para a gente entender como funciona. Depois vou pegar um pouquinho como é que a reforma tributária vai impactar na parte do planejamento. E, por fim, eu vou falar um pouquinho mais de fundo, porque fundo acho que já tem uma tecnicidade e está andando um pouquinho mais. Eu deixei o fundo com essa, que é uma temática um pouco mais profunda para a gente falar no final. E aí, fiquem enfim, à vontade aí e a gente vai conversando, tá? Vamos lá. Acho que assim, primeiro ponto, deixa eu deixar aqui, eu vou usar isso aqui agora. Acho que assim, primeiro ponto, gente, que a gente precisa pensar é um pouquinho, a gente dá um passo para trás. Por que a gente está falando tanto de medidas arrecadatórias? Acho que a gente não tem que olhar simplesmente o quanto isso vai impactar no bolso. Impactar no bolso a gente sabe que sempre vai e é importante. Mas para a gente, assim, por que vai impactar? Por que neste momento? Qual é a ideia de criar essas tributações? Porque quando a gente entende a origem, a gente começa a entender para onde o governo está querendo ir e de que forma a gente pode ou não vir a se planejar caso tenha. Então, quando a gente fala de offshore, o tema offshore ele não é novo. Se você for pensar, a gente tem lá no comecinho dos anos 2000 a primeira discussão se a gente deveria tributar ou não offshore. E por que essa demora toda, ou melhor, por que tributar uma offshore? A questão é a seguinte, a maior parte dos países desenvolvidos, eu estou dizendo praticamente Europa e Estados Unidos, todos já olham para os paraísos fiscais não como algo proibitivo, mas algo que, se você quiser investir, você vai ter uma tributação mais alta. Então, você restringe, mas você não proíbe. O Brasil não. O Brasil sempre olhou como se fosse um veículo fiscal. Veja, a gente não está falando de isenção de imunidade ou de redução de alíquota. A gente está falando de postergação. Então, como o Brasil está se adaptando cada vez mais às normas de transparência, o mundo cada vez mais está ficando bonito falar de norma de transparência, como se todas as offshores estivessem voltadas com dinheiro não declarado. Então, fica feio a gente ainda falar, poxa, o Brasil está caminhando, mas para as normas de transparência, não. Por que o Brasil está tão atrasado em relação a isso? E aí o Brasil pegou esse gancho para poder trazer a questão da tributação. E agora a discussão fica mais forte e veio por uma questão de orçamento. Quando a gente teve, no comecinho do ano, que o Lula cumpriu no seguinte sentido, que ele aumentaria a faixa de isenção, lembra que toda vez que o governo deixa de arrecadar um valor por uma questão orçamentária, né, ele precisa dizer da onde que eu vou colocar esse caixa. Então, a ideia inicial, quando veio a questão de você aumentar a faixa de isenção e, portanto, você deixaria de arrecadar, falou, olha, a gente, como contrapartida, por uma questão de responsabilidade orçamentária, a ideia de tributar as offshores. Já é um assunto antigo, assunto que se sabe que a tributação vai caixa. Então, veio junto essa ideia de fazer com que o Brasil se adapte às normas, regras que os outros países têm e, ao mesmo tempo, trazer uma questão de caixa. O que acontece com a offshore, que eu acho que vem? A gente sempre esbarra muito. A gente muito se discute, mas pouco a gente teve. A gente teve melhoras, a gente tem obrigatoriedade da contabilidade, a nossa DCBE, que é a obrigação que a gente faz para o Banco Central todo ano, quando a gente tem mais de $1 milhão, está cada vez mais restrita, ela vai pedindo mais informações, porque de controlar, mas ainda você não tem um efeito tão prático em termos fiscais.
Então, o que acontece? Quando a gente vai falar desse tema, hoje a offshore está sendo tratada em projeto de lei, mas ela já foi tratada em 2 medidas provisórias. Primeira, que caducou, não passou, não teve comissão nem nada, e depois, naquela da noite, a gente colocou lá, a gente tratava de temas completamente diversos, menos de offshore. E não passou. E aí não passou. Aí eu vou dar um pouquinho a minha opinião, vou tirar um pouquinho o chapéu de advogado. Eu acredito que a questão política em relação ao offshore ainda predomina. Porque a gente tem que entender uma coisa, eu não estou só tributando. Para que eu consiga ter uma efetividade na arrecadação, é óbvio que eu dependo do contribuinte ir lá e cumprir com a obrigação. Mas se eu não tiver uma fiscalização, a gente não vai cumprir sempre. A gente tem sempre um jeitinho para se adaptar. Então, quando eu falo de offshore, eu falo obrigatoriamente que se eu vier a tributar, eu preciso ter uma fiscalização para controlar que essa arrecadação está feita da forma correta. Que a forma como você está declarando é de acordo com o que vem da lei. E se eu controlo, mais informação eu preciso. E offshore, a gente sabe que a gente nunca foi o melhor país para prestar informações em todos os níveis, federal, estadual e municipal. Então, eu acredito que ainda essa pressão, óbvio, nós, esse histórico que a gente tem, e uma questão política, ainda tem travado. Mas, pela primeira vez, acho que é importante, eu não uma medida provisória e agora um projeto de lei tão técnico como tem. Para mim, é a primeira vez que a gente tem efetivamente discutindo a tecnicidade da matéria. Porque quando eu li, tanto a medida como provisória quanto o projeto, e a gente participa das discussões de STEP e tudo mais, toda vez que você pensa, vou tentar ir por aqui, não dá. Vou tentar ir por lá, não dá. Todas, praticamente, os pensamentos que os advogados tinham como forma de planejamento estão de uma forma ou outra, não estou dizendo que eles estão bons ou ruins, mas de uma forma ou outra eles estão sendo previstos. O Haddad, quando contratou essa equipe, que faz parte agora da comissão, contratou pessoas muito boas. Então, está ficando difícil a hora que a gente discute mais a tecnicidade. E aí, para isso que para vocês é importante, porque para quem tem offshore ou para quem vai querer vir a ter, entender como funcionaria uma tributação ou não, vai fazer diferença. Então, a primeira parte, o projeto ele foi proposto por Dario, mas quem é o relator da Câmara dos Deputados é o Pedro Paulo. Lembra que agora, diferente da medida provisória, eu não tenho um prazo fiel a ser cumprido sob pena de caducar o projeto. Então, antes eu tinha medida provisória que era 60, prorrogado por mais 60, projeto de lei não. O que o projeto de lei faz quando ele está em caráter de urgência? Ele tranca a pauta. Então, em tese, pauta, porque não foi correto, ficam prejudicadas até a análise. Mais ou menos na prática, mas é isso que deveria ser se a gente for do ponto de vista da legislação. O projeto dessa vez veio como forma de projeto e não como medida, na minha opinião, para não ter essa pressão em relação ao prazo. Então é muito mais fácil discutir por um projeto do que toda hora eu ficar criando medida provisória atrás de medida. E para mim, no contexto do tema, como eu falei para vocês, voltado para mim com uma questão de você ter essa questão arrecadatória. Todo mundo sabe que o governo a torneira abriu mais do que já é. Precisa arrecadar, porque se você não arrecadar, você também não fecha a conta, que isso é importante. E dado que não está tendo uma diminuição das despesas públicas, que é o que deveria acontecer, a questão de trazer impostos ou trazer uma tributação que até então não existia, vira o nosso calcanhar de Aquiles para a gente conseguir, no mínimo, ter aí alguma parte para conseguir arrecadar. Quando a gente olha a legalidade, quando o projeto de lei temática explicando do porquê que aquele projeto veio. E são bonitas as palavras. Ele fala, olha, quando você investe via offshore brasileiro, a gente perde competitividade, porque a gente faz com que o capital saia do país porque tem um diferimento. Então, o caixa público está sendo prejudicado, o Brasil está sendo prejudicado pelos próprios brasileiros. Quando você compara uma tributação de uma companhia offshore com uma pessoa física, offshore tem muito mais vantagens, então eu não respeito a isonomia tributária, eu tenho uma desigualdade, eu tenho uma quebra de neutralidade tributária. Veja, essas palavras do juridiquês que a gente gosta ficam muito bonitas a hora que a gente olha. E, de novo, aqui eu não estou sendo contra ou a favor. Vejam, se a gente for olhar sob a ótica de acompanhar o que o mundo faz, a gente está um pouquinho atrasado, efetivamente. Mas quando a gente olha para o contexto da nossa tributação, quando a gente olha para o nosso contexto tributário,
para mim não faz sentido a tributação das offshores. Esse é meu sentimento. Eu acho que a gente deveria não discutir se eu tributo offshore, se eu tributo ITCMD, se eu tributo os fundos exclusivos. Eu acho que primeiro a gente trata de reforma. A gente reforma para depois a gente verificar a necessidade ou não de ter um aumento de imposto. E aí, entrando um pouquinho, o que é o principal aqui para vocês? Pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa jurídica um pouco mais. Mas a ideia da pessoa física é o seguinte, como é que funcionava até então? Como é que é hoje, se a gente for pegar? Via de regra, a pessoa física é tributada pelo regime de caixa. Portanto, enquanto eu não tiver disponibilidade, eu não tributo. Mas bastou eu ter disponibilidade, eu tenho que tributar. E aí, onde que a offshore ganha nesse momento? Pessoa física, toda vez que eu mexo na minha carteira e que eu tenho algum ganho positivo, comprei um papel por 100, vendi por 120. Tive um ganho, tenho que tributar para o Brasil, independente de ter trazido recurso ou não. Comprei um papel por 100, vendi por 80. Tributo também. E offshore você não tinha. Você conseguia ter uma flexibilidade em montar uma carteira, porque ficava diferido até o momento que esse dinheiro saísse da companhia offshore. Agora, o que eles fizeram com a pessoa física para tentar fazer com que pessoa física e jurídica fiquem iguais para o tal da neutralidade, para você garantir que agora você não tem mais diferença de isonomia. Então, como é que eles fizeram? Quando você tiver rendimentos, lucros, dividendos, ou teve algum ganho de capital na alienação porque você vendeu, você vai tributar as alíquotas de 0, 15 e 22. Antes era tabela progressiva. Nossa tabela progressiva hoje do ganho de capital era 0, 15, 17,5 e 22,5. A gente cortou o 17,5 da figura e a gente colocou de acordo com o rendimento. Então, se não passar de R$6.000 o rendimento que você tenha, você não tributa. Se for entre 6 mil e 50 mil, tributa a alíquota de 15, e acima de 50 mil, você tributa como 22,5. Com um detalhe, conta corrente não remunerada nunca foi tributada, porque a ideia é, como você não está investindo, o teu dinheiro está parado, não adianta você tributar algo que não está sendo aplicado. Isso ele manteve. Ele continua mantendo a isenção para conta corrente não remunerada, e ele traz só uma questão de dinheiro em espécie. Antes de dinheiro em espécie, a gente também não tributava. Hoje você tem um limite aí que é equivalente a $5.000. Então, como é que, em relação à pessoa física, basicamente o que mudou? A alíquota, e ficou mais definido como é que funcionaria a tributação. Por quê? Porque o momento de arrecadar não mudou. A gente continua seguindo o regime de caixa. Portanto, bastou eu ter disponibilidade, tenho que tributar. E lembrem um ponto, eu não preciso trazer o dinheiro lá de fora para o Brasil. Eu não preciso repatriar. Por quê? Hoje, pela nossa legislação, a gente tem worldwide income. Não importa onde eu tenha renda. Se esta renda for obedecer o fato gerador no Brasil, a gente tem que tributar. Portanto, se eu comprei e vendi um papel e tive um ganho de capital, ainda que eu não traga esse dinheiro para cá, tenho que fazer a tributação. Isso continua, tá? O que muda um pouquinho em relação à questão da forma como você declara no imposto de renda? A gente sempre abria, título por título, então todos os papéis são declarados, e ele permite a compensação. Permite a compensação agora de uma maneira institucionalizada, porque antes você já podia. Então, se você tem algum rendimento em país que tenha tratados com o Brasil, que tenha acordos para evitar dupla tributação, você vai poder compensar. O que ele não permite? Que você compense em anos posteriores. Fez em 23, compensa no ano que vem. Fez em 24, compensa sempre na declaração subsequente. Você não pode acumular para poder fazer a compensação. Você não pode deduzir nos anos subsequentes. E você sempre tem que lembrar agora que quando você for fazer a tributação, você tem que sempre utilizar a data do dia que você pagou o imposto. Então, se eu paguei um imposto no dia 12 de dezembro, vai ser a petax de compra daquele dia que eu fiz para ser minha base de tributação, aí principalmente pensando na variação cambial. Então, pessoa física, para mim, ele mais trouxe de uma maneira clara como as coisas vão ficar, mas que na prática já era. Agora só está institucionalizado a forma correta, porque antes a gente usava leis esparsas do imposto de renda. Quando a gente vai agora para a pessoa jurídica, aqui que vem o nosso calcanhar de Aquiles, porque aqui que eles foram extremamente técnicos na conceituação. Então, aqui eles colocaram assim, basicamente, ó, toda vez que você tiver uma offshore, e aí ele não fala assim, deter uma offshore, ele fala deter uma controlada. Por que o conceito de controlada é importante? Porque se eu não conceito de controlada, a gente poderia pensar em mecanismos para que essa offshore não tivesse diretamente no teu nome. A partir do momento que você cria a ideia de controlada, ou seja, quando você vai ter direito de voto, quando no final, ainda que você não seja acionista direto, a tua esposa que
mas quem participa das decisões é você, quem está como administrador é você, nós vamos tributar. Então, a ideia foi assim, ó, não tem ideias. Vão ter ideia, vou lançarem. Então, o conceito de controlada entrou fortemente. Basicamente, para a gente, o que é? Todas as nossas offshores lá fora, inclusive com trust, lá na frente eu vou falar, vão ter a tributação. E como é que funciona? E aí você vai ter... Tem 2 pulos do gato. Primeiro é assim, regra geral de tributação. Toda vez que você chegar no final do ano, você vai apurar o lucro que você teve, e aí na declaração de imposto de renda que você for fazer subsequente, você tem que trazer essa tributação. 15,22. A alíquota jurídica é igual. Qual é a maior problemática quando eu falo do que é tributar os rendimentos? Você conceituar o que são rendimentos. E a lei, o projeto de lei trouxe. Então, rendimento, basicamente, é todo tipo de variação que você tiver no seu papel. E a discussão maior foi assim, bom, e se eu tiver ativos e líquidos? Tem uma cota numa startup, por exemplo. Como é que eu tributo uma cota que eu nem sei? Simplesmente teve uma variação. Essa foi a ideia. Segundo eles, ó, teve rendimento, está dentro do conceito de rendimento, vai ser apurado e tem que tributar. Porém, entretanto, todavia ele fala, mas ó, como a lei não é tão ruim e ela está querendo quebrar algo que não é neutro, você pode olhar para esta offshore, como os Estados Unidos já fazem, que é o que a gente chama de check in the box, e tratá-la como uma figura transparente. Olha que bonitinho. Fala, ó, se você escolher pegar uma offshore e tratá-la como uma entidade transparente, você vai ainda continuar tributando, mas eu vou permitir que você tribute quando você tiver a disponibilidade do dinheiro. Eu não preciso mais tributar todo ano porque eu tive rendimentos. É quando e se tiver. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma offshore que tenha papéis normais, bonds, título público e tenha cotas de uma startup que eu investi. Se eu olho para esta offshore como um ativo transparente e faço essa opção na minha declaração de imposto de renda, eu vou ter que declarar todos os meus ativos que eu tenho no offshore, ativo por ativo, e só vou precisar tributar quando efetivamente eu tiver o rendimento. E o que isso faz para quem está no governo? Controle. Porque hoje no offshore você não declara os ativos que tem, você declara o teu custo de aquisição. Se o governo quiser saber o que você tem, ele vai abrir um processo, vai pedir, dentro de uma malha fina, fazer algum questionamento, pedir a contabilidade, pedir os extratos, mas olha o quanto a máquina, o quanto o poder público precisa fazer para conseguir saber. Então, se a gente não quiser tributar lá, considerando os rendimentos, e quiser tributar como se física fosse, a gente vai ter que dar todas essas informações. E querendo ou não, faz sentido a gente optar pela questão da pessoa física, porque eu ainda vou conseguir ter um diferimento, mas não um diferimento no conceito que a gente tem hoje. A gente vai ter o diferimento no sentido que eu só vou tributar efetivamente quando houver essa disponibilidade. E aí, a partir do momento que eu declaro, querendo ou não, no meu imposto de renda, fica uma forma do governo gerenciar quais são seus ativos. Fica mais fácil na hora que eu vender, porque se eu vendo uma startup, eu vou ter que dar baixa no ano seguinte. E o governo vai ver que eu dei baixa, vai falar, se recolher o ganho de capital correspondente, fica fácil. Lembra que imposto de renda, gente, não existe mágica para fazer imposto de renda. Para mim, o que existe sim é você saber como o sistema funciona. Então, na hora que você vai declarar os seus ativos, na hora que você vai descrever os seus ativos, você entender como o sistema olha para a forma que você coloca é onde está a facilidade de você conseguir fazer uma declaração com menos risco de cair na malha fiscal. Porque hoje, cada vez mais, a gente troca informação. Hoje, Receita Federal, Junta Comercial, Secretaria da Fazenda, o município, basicamente automático, vamos chamar assim. Então, dada essa facilidade dessa troca de informação, dependendo de como a gente coloca, o próprio sistema já cruza. Pega pelo CPF, você informa que tributou um valor, se o CNPJ diz que foi outro, você já cai na malha fina. Antes a gente cai na malha fina por despesa médica. Hoje a gente continua, mas a gente cai por muito mais. Se você declarou que recebeu R$100 de rendimento e o banco declarou que te pagou 120, você cai na malha fina para provar. Isso é sistema. Então, quando a gente olha nessa questão, pensa, a gente cada vez mais investe na Receita Federal. A gente exporta conhecimento para outros países. A nossa máquina federal é muito, muito boa. Então, dado essa questão de investimento, quanto mais informações eles tiverem, mais fácil fica o cruzamento. Então, não é porque eu olho assim, nossa, foi bonzinho, quero acabar com a neutralidade. Eu não vejo assim. Eu vejo que quanto mais eu conseguir de informação, mais fácil fica a minha fiscalização para eu saber se o que está na lei a gente está cumprindo. E um outro ponto eu acho que vale aqui colocar. O governo falou o seguinte, imagina que você tenha 2 offshores. Você não é obrigado a fazer o check in the box para uma e obrigatoriamente fazer para outra. Você pode escolher fazer uma só.
Mas se você fizer a opção, ela é retratável. Você não pode mais mudar. E se essa offshore tiver mais de um sócio, você precisa que todos os acionistas topem fazer o check in the box para poder valer. Então, se de repente você tem uma offshore com irmão, tem uma offshore com sócios, a opção do check in the box para a gente prolongar um pouquinho o diferimento tem que ser feita por todos. Questão do trust. Sim, eu, particularmente, não sei se é porque advogada, eu adoro o trust. Para mim, eu acho que todo mundo tinha que ter o trust. Quando você vai entender o conceito do trust como um contrato entre as partes, que você pode decidir como você vai fazer a gestão do teu ativo, para quem vai ficar, como o teu beneficiário vai receber, que são os trusts discricionários, nossa, até me arrepia só de pensar que eu tenho flexibilidade de escrever praticamente o que eu quiser, óbvio, desde que não cumpra a legislação, não posso descumprir a legislação. Mas o trust te permite fazer uma gestão desses ativos hoje de uma maneira muito mais flexível para o que você quer do que a nossa legislação brasileira. A gente tem que lembrar, por exemplo, que no Brasil a gente tem sucessão forçada. 50% do meu patrimônio é dos herdeiros, independente se eu gosto deles ou não. Lá fora, no conceito de onde veio o trust, a gente não tem isso. Né? Como é que a gente diferencia? O que é o trust? O trust para a gente não existe na legislação brasileira e dificilmente vai ter. Você vai conseguir regular, mas você nunca vai ter um trust no Brasil. Porque a ideia do trust no Brasil ela nasceu do common law. Ela veio na época das cruzadas. Então, você ia combater, você deixava a sua terra lá para alguém de confiança e falava, se eu não voltar, deixa para o meu filho. E a partir do momento que eu criei essa relação de confiança, eu também criei com o trustee, que é quem administra, a possibilidade de eu deixar as regras de como eu gostaria que essa administração ocorresse. Consegue imaginar isso aqui no Brasil? Impossível, porque eu tenho um civil law, eu tenho um código por trás que vai determinar como a gente vai fazer. Então, por isso que fala assim, um trust vai ter no Brasil? Para mim, nunca. Regulamentação, sim, mas existir no conceito puro, não. E o trust fez muita diferença e faz hoje. O trust não é um veículo tributário. Ele ajuda do ponto de vista fiscal, mas o trust não é um veículo sucessório. Ele é de planejamento. A graça do trust está em você poder administrar a forma. Como vai fazer? Eu sempre conto essa história para os clientes e faço questão de contar, porque acontece comigo na minha vida que eu nunca imaginei, mas tem. Eu tenho um avô de criação, e esse avô de criação tem um trust. E ele, na época da repatriação, ele me contou, porque eu fui ajudá-lo a participar. E quando eu peguei o trust para ler, uma das regras que tinham era assim, a Laura só vai poder receber a parte que lhe cabe se ela me der um bisneto até os seus 36 anos. Tem. E do meu irmão eram outros requisitos. O meu irmão tinha que passar em faculdade pública e tudo mais. Quando eu li, eu falei, mas assim, quem é que coloca uma cláusula? Eu falei, vô, como é que você coloca uma cláusula dessa? Eu sei praticamente, quer dizer, se eu quiser dinheiro, eu tenho que te dar um bisneto. Ele falou, talvez assim você me dê. Mas veja, independente se moralmente, se eticamente ele estava correto, ele poderia colocar. Ele pôde colocar. E aí, se ele, de repente, bate as botas, a gente vai ver se cumpriu ou não. Então, a ideia do trust, tirando essas loucuras que a gente pode chegar, é determinar isso. De repente eu falo, puxa, eu tenho herdeiros que gastam muito. Como é que eu controlo? No Brasil você não consegue controlar. Você pode criar inúmeros veículos, você não tem sucessão forçada. Poxa, num trust você pode dizer, olha, eu quero que 10% dos rendimentos aos poucos vão. Você tem este poder de decisão de como vai ser. Então o trust ele surgiu muito nisso. E para as pessoas que tinham dinheiro no exterior, você não fazia uma carteira de investimento no trust. Você fazia uma carteira de investimento no offshore, que por sua vez era detida pelo trust. Então, esta parte é que fazia graça porque você tinha um veículo de diferimento fiscal ao mesmo tempo que você fazia planejamento. Isso vai continuar com toda certeza. Tá? O trust não precisa ser visto, e nem offshore, gente, não esqueçam disso. Eu sei que tributar dói demais, porque eu compartilho dessa dor. Ainda mais tributar no ambiente Brasil que a gente está vivendo hoje. Mas quando a gente fala de planejamento, a gente tem que ir um pouquinho além do tributário. Ele tem que ser importante, com toda certeza. Mas a forma como eu quero que esse patrimônio seja organizado também precisa ser levado em consideração. Então, ainda que venha a tributação, e ainda que venham nessas amarras, a gente vai conversar como advogados para dizer qual que é o melhor caminho, quais são os veículos que a gente vai fazer, de que forma que fica. Mas nunca percam o contexto de que ter, por exemplo, recursos no exterior ajuda na diversificação, ajuda na proteção da moeda e ajuda nessa parte de como vocês gostariam que os recursos fossem passados para os beneficiários de vocês. E não necessariamente precisam ser os herdeiros diretos, como a gente tem no Brasil. Então, o que ela fez? Como você não consegue trazer o conceito de trust para cá, só pode regulamentar, como é que a gente fazia antigamente? Como a gente faz ainda, né? Quando você é um trust,
apesar dele ser discricionário ou não, discricionário está no sentido de quais regras você vai colocar para fazer a gestão. Mas você tem basicamente revogável e irrevogável. Revogável é quando eu tenho um bem, eu vou passar para o trust, mas enquanto vivo, eu posso, pimba, trazer de volta para mim como instituidor. E aí, quando você tinha um revogável, como a qualquer momento você podia trazer de volta para você, na constituição de instituidor, você declarava no imposto de renda. Mas, em tese, quando você tem um trust que não é revogável, ele é irrevogável, você não precisa declarar no imposto de renda, porque o bem não é mais seu, você transferiu a propriedade. Você pode ter poder de gestão, você pode ter poder de organizar as regras, mas ele não é mais teu. Portanto, se não é mais meu, eu não tenho nem bem nem direito a declarar. O projeto Pimba, falei, não deixou muita saída. Quem fez o projeto, só para você saber, a comissão é formada por advogados de excelentes bancas de escritório, que saíram dessas bancas para participar. E são advogados que trabalhavam com planejamento patrimonial internacional puro. Então, tudo aquilo que a gente, como advogado, discute, eles também discutiram. Por isso que eu falo que ele veio mais técnico do que nunca. Eu acho que, para mim, o único ponto, com perdão da palavra, que para mim o Haddad acertou, foi só na equipe técnica, porque de resto... Então, quando ele veio com a questão do trust, ele falou assim, para mim não importa mais se é revogável, se é irrevogável. Enquanto o bem tiver, enquanto o instituidor estiver vivo, vai declarar. Se porventura acontecer o falecimento, o beneficiário vai passar a declarar. Então, agora você não tirou mais a possibilidade de você não declarar isso no imposto de renda, e na DCBS já tinha que declarar, mas no imposto de renda você tinha esse ganho. Agora não, agora você precisa fazer a declaração, ainda que seja pelo custo de aquisição. Outro ponto que ele colocou é o seguinte, a gente sempre tinha muita discussão. Qual é o caráter do trust para a gente, dado que não existe? O trust, eu dou o meu patrimônio para o trust, e quando o trust paga os meus beneficiários, ele paga como uma doação ou ele paga um rendimento? Por que essa discussão é importante? Porque a depender da natureza que a gente dá, vai ter uma tributação diferente. Então, se eu digo que o trust está me doando, tributação do Estado e TCMD. Se eu digo que ele está me pagando um rendimento, tabela progressiva 27,5. Então, agora esse projeto de lei falou, olha, toda vez que você transfere para o trust, é uma doação. Então, portanto, se é uma doação, a gente tem que analisar, a depender do que eu estou transferindo para o trust, se eu tenho aí o ITCMD para pagar ou não. E outro ponto, tá, se o trust tiver uma controlada embaixo, se o trust for dono da minha BVI, por exemplo, como é que fica? Ele já colocou que você tem que considerar esta entidade, essa controlada, como se física fosse. Tá vendo? Ele não deu escapatória. Então, ainda que você fale, olha, não é meu trust que detém os recursos financeiros, quem detém é a companhia offshore do qual ele é o sócio, o acionista, vamos chamar assim. Excelente. Você vai continuar declarando como se física fosse. Então, você pula essas entidades porque elas ficam transparentes e você passa a declarar ativo por ativo. Tá? O que isso significa para mim no final do dia, quando a gente olha? A gente vai ter que mudar, se passar, o que está acontecendo? A gente vai ter que mudar a carteira. Talvez hoje a gente consiga, dentro de uma offshore, trabalhar com papéis de curto prazo que eu possa comprar e vender rápido, porque eu não tributo enquanto estou dentro do offshore. Agora eu preciso tomar um pouquinho mais de cuidado. Então, se talvez eu comprar papéis de muito curto prazo, eu preciso olhar qual vai ser o meu ganho efetivo. Literalmente, os advogados vão ficar cada vez mais contadores, porque a gente vai ter que agora participar junto, mostrando, ó, a depender da carteira que você tenha, tua tributação vai funcionar de forma A ou B. Para mim, então, se a gente passar com o teor que tem hoje, é isso que aconteceria. Eu não consigo vislumbrar a gente criar inúmeros outros veículos. Porque você fala assim, Laura, ele quer tributar as offshore de paraíso fiscal. Não. Offshore de paraíso fiscal é dado que ele vai fazer. Mas, por exemplo, muita gente, principalmente com filhos que estavam morando nos Estados Unidos ou morando na Europa, não podia usar o paraíso fiscal. E, de novo, não é que não podia porque era proibido. Não podia usar porque a tributação era alta. Então, abrir offshore, por exemplo, em países que não são considerados paraísos fiscais, mas que, no fundo, funcionavam como Canadá, Uruguai. Fala assim, poxa, então se ele está falando de paraíso fiscal, vou poder usar isso. Não, porque ele traz o conceito como renda passiva. O que é renda passiva? É quando a tua atividade não é operacional. Seriam as nossas aplicações financeiras que a gente tem. Então, se a tua empresa tiver 40% em aplicação financeira, que é o que a gente chama de renda passiva, já está dentro. Não importa a localidade que esteja. Então, eu acho que se eu pudesse tirar uma conclusão e esse projeto tivesse sido aprovado hoje, para valer no dia subsequente, porque lembra, imposto de renda é sempre no exercício seguinte, mas não precisa dos
90 dias. Então, se ele institui hoje, vai valer a partir de 1º de janeiro. Mas se ele institui em 30 de dezembro, também vale 1º de janeiro. Então, se ele passasse hoje para valer, o que a gente discutiria, do meu ponto de vista, está muito mais numa questão da carteira, da política de investimento, do que das estruturas que a gente vai utilizar. É óbvio que tem argumentos, tem coisas que eu não concordo, que eu não acho que estão claras ou que não estão justas. Eu acho que tem espaço para se discutir, mas cada vez está ficando muito mais difícil o espaço que a gente tinha para poder dizer: consigo ainda manter o diferimento? Se eu falasse para vocês, com o projeto que a gente tem hoje, a gente não conseguiria. Por isso que não dá para dizer que é uma receita de bolo. Cada cliente vai ter sua vontade, cada contribuinte vão ter suas necessidades, vai ter que ser olhado de forma individual. Mas a ideia que para mim tem passado é, cada vez mais, quando eu chego do ponto de vista técnico, a gente está funilando para tentar fazer com que a nossa tributação fique equiparada aos países, hoje, vamos chamar assim, de primeiro mundo, os países desenvolvidos. Outro ponto que é importante, que ele aproveitou dentro dessas medidas offshore para colocar. Ele colocou a possibilidade de você atualizar a tua ficha de bens e direitos e pagar um imposto menor. O que acontece? O nosso imposto de renda, eu não preciso trazer valor de mercado. Eu simplesmente vou trazendo basicamente os meus custos quando a gente fala de ativos, exceto aplicação financeira, porque a gente, todo final do ano, tem um valor. Mas imóveis, principalmente, participações societárias offshore, a gente tem trazido a custo. Então, às vezes, eu posso ter feito uma carteira há 10 anos que eu apliquei 1 milhão. Hoje, essa carteira está muito mais do que 1 milhão, no meu imposto de renda continua 1 milhão. Então, se de repente você fala assim, olha, será que vale a pena, ao invés de eu tributar o lucro que eu tive nesse período, não vale a pena eu atualizar o valor, eu pago aí uma alíquota menor, porque a gente vai tributar em 10%, e a partir do ano subsequente eu passo a tributar normal com uma carteira nova? É isso que a gente vai ter que analisar. Talvez para offshores muito antigas faça sentido, para as offshores mais novas, não tanto. Mas existe também essa possibilidade para esses ativos offshore. E outra coisa que eu acho também importante é que, se você tiver eventuais ganhos ou perdas de variação cambial, quando for tributado em 31 de dezembro, você não pode deduzir quando você for efetivamente tributar por um ganho. Então, se eu tributei um rendimento que me deu ali um ganho de variação, uma perda, eu posso compensar na hora que eu estiver efetivamente tendo o efetivo rendimento? Não. Então, a legislação já trouxe isso. E alguma coisa também que ela trouxe, também antigamente, quem era não residente, como é que é a ideia hoje? Quando você forma um capital no exterior e você volta para o Brasil, você não tributa o ganho de capital sobre os bens que você acumulou, ainda aqui no Brasil, quando você estava fora do país. Agora ele tira essa revogação, ou seja, você pode ter comprado um patrimônio, ter feito um patrimônio grande como não residente. Passou a voltar a ser residente e fez uma venda, enquanto residente, você tributa. Então, vamos fazer um exemplo prático. Estava expatriada, não era mais residente, comprei um apartamento. Voltei, depois de alguns anos, a me tornar residente. Se eu vendi este apartamento porque adquiri como não residente, não pagava nada. Meu ganho de capital era zerado. Agora, se eu vendi como residente porque eu retornei, a gente vai passar a tributar. Então, isso também já ficou claro. E perceba, são medidas que eles vão tomando que era muito comum da gente ter, de novo, não como benefício, apesar da isenção ser um benefício. Então, você vai tirando esses benefícios e você vai tirando esses diferimentos para que você consiga anualmente ter uma arrecadação. Então, não é uma arrecadação igual a gente teve em repatriação. Foi naquele ano, bum, uma tacada para o governo. Quando eu passo a tributar os meus rendimentos anualmente eu vou reforçando o meu caixa que eu tenho, e é uma forma de você arrecadar. Para mim, das contas que eu tenho feito, e não sou a pessoa mais matemática possível, o Brasil precisa de um valor muito alto ainda para fechar o caixa, mas muito alto. Ainda que ele venha arrecadar 100% do que ele está pensando, isso não vai ser nem cheiro para o que precisa, porque realmente a torneira está muito aberta. Então, o que eu vejo neste momento é que, ainda que a finalidade seja arrecadatória, por uma questão de caixa que a gente não está fechando, percebam que, conforme vai passando, esta arrecadação vai sempre vindo, porque todo ano você, em tese, se tiver rendimentos, você vai passar a tributar. Então, se a gente pudesse tirar uma lição dessa questão da offshore, eu vejo com a finalidade arrecadatória com toda certeza, mas a forma como eles estão fazendo é uma forma que eu organizo como eu tenho que tributar para que essa fonte não se esgote, seja algo sempre que vá sempre acontecendo.
Aí, eu queria entrar num ponto com vocês, que para mim foi o gancho. Veja, a gente não está só com tributação de offshore, a gente não está só com tributação de fundo de rendimento, a gente não está só com reforma do ISS, não. A gente está literalmente analisando todos os pontos tributários, ou pelo menos a maioria que se tem espaço. Toda hora a gente está tendo. Semana passada acabou saindo uma questão como é que fica para tributação de não residentes em outras operações. Então, tudo que, em tese, a gente ia tendo de benefício fiscal, o governo está olhando com lupa. Para mim, isso não quer dizer que olhar com lupa signifique que vai passar. Porque se fosse para passar, a gente já teve a medida provisória aí que não passou. Então, não está fácil para o governo também conseguir. Ainda bem, porque se também o governo tivesse, eu acho que a gente nem estaria mais morando no Brasil. Quem tem patrimônio fala, não, eu vou fazer um planejamento fora. Não se esqueçam que desde que teve a repatriação, e principalmente agora, quando houve as novas eleições, o número de pessoas que estão deixando de ser residentes fiscais no Brasil é alta. E o Brasil precisa ter consciência disso. Vamos voltar um pouquinho, vocês vão lembrar. Quando veio na época de Bolsonaro, tributação dos dividendos, vocês lembram disso? Nossa, virou uma febre, porque a nossa equipe econômica, na época, entendia que deveria tributar os dividendos. O que aconteceu? Quando você discute dividendos, a gente discutiu naquela época grandes fortunas. E todo mundo morria de medo do grandes fortunas. Eu nunca pus fé no grandes fortunas. Por quê? Porque, do meu ponto de vista, primeiro, é um imposto muito difícil de você conceituar ele, de você trazer para a realidade o que é imposto de grandes fortunas. É muito difícil você definir o que é, muito difícil de você arrecadar. E mais do que isso, se a gente olhar o histórico dos países, o grandes fortunas nunca aumentou a arrecadação, ao contrário. Vamos pegar a Gerard Depardieu na França, deixou de ser um cidadão na França para não pagar. Vamos pegar aquele co-titular lá do Facebook, que deixou de ser residente, abriu mão da cidadania nos Estados Unidos para não tributar. Então, não adianta eu vir com medidas extremamente enforcatórias que, para quem tem dinheiro e tem espaço para fazer um planejamento, se não fizer aqui, vai fazer em outro lugar. Você sempre tem espaço para planejamento. Eu acho que eu não escolhi errado o lado que eu segui para o direito. De fome eu não morro, porque planejamento a gente sempre vai ter. Com mais ou menos criatividade, sendo conservador ou arrojado, sempre vai ter. E a gente precisa pensar nisso com o brasileiro. Se enforcar, o empresário pode morar em qualquer lugar. Dificulta, a gente se vira. Então, a hora que o Brasil vem com essas ideias de, ao mesmo tempo, trazer para mim tanta tributação, assusta. E é nesse momento que assusta, você fica pensando até que ponto vale estar ou não aqui. E eu acho que isso ainda pesa no nosso Congresso. Eu não sei quão forte vai pesar, eu não sei quão forte o Lira seria diante disso, considerando que a gente tem emenda parlamentar. Ou seja, a gente está pagando muito bem para decidir isso, mas ainda não está fácil. Então, quando eu olho para essas medidas, eu falo, gente, não se assustem, não façam correndo. Planejamento de brasileiro correndo é a pior coisa. Um monte de gente, no ano passado, saiu colocando um monte de valor em pessoa física sem se preocupar com a tributação. E a gente está aumentando o nível de controle. Então, o que eu olho assim? Vamos ter cautela. Tem muito advogado bom analisando como as coisas estão acontecendo. E conforme elas vão tendo desdobramento, dá tempo suficiente para a gente conversar e se organizar. Projeto de lei, tá todo mundo, agora vai aprovar, agora vai aprovar. Todas as reuniões que eu ia, o banco falava, vai aprovar. Chegou semana passada que estava marcada, saiu de pauta. Então, assim, de novo, não estou aqui sendo do contra, que eu acho que não vai ser. Eu só não acho que vai ser com essa facilidade que a gente está pensando. Até porque vai passar por comissões e tudo mais, tá? Então, em relação ao offshore, eu queria dar uma fechada nisso. Agora, para mim, aqui vem aonde eu acho que está a maior graça. Acho que é onde vai dar calor para a gente discutir. Por quê? Quando a gente fala de reforma tributária, lembra o seguinte, que para mim é o que pesa. Independente se a gente vai discutir a parte de pessoa jurídica, vamos olhar para a física, que é o que importa para a gente agora. O que acontece quando a gente fala de reforma? Por que a reforma tributária impacta diretamente o planejamento? Por causa do maldito ITCMD, gente. O ITCMD pega. Por quê? Porque ainda que a gente esteja falando de reforma em nível federal, a depender da conceituação que a gente der, isso vai impactar para a gente no ITCMD. E ITCMD é uma coisa que a gente tem mais contato. Por que a gente tem mais contato? Porque a gente doa e morre. E morrer a gente não marca hora com o divino. Então dá para controlar a hora que eu vou fazer. A gente consegue fazer preventivo, mas não consegue escrever. Então, por causa disso, é que a reforma tributária impacta, assim, a física. E impacta de que forma? Vamos lá. Para mim, primeiro ponto. Uma das questões que se trata na reforma é você criar como se fosse uma comissão, para eu não precisar usar o termo técnico que eles falam, mas uma comissão que vai ser responsável por direcionar
a parte que estados e municípios têm direito no repasse. Repasse é garantido na Constituição Federal, ninguém se discute. Essa comissão criada não está se discutindo para quem vai repassar, mas ela está concentrando o repasse. E a partir do momento que, para mim, eu concentro o repasse, eu dou muita autonomia para o ente federado. Porque se, de repente, você fala assim, Maranhão está precisando, São Paulo também, mas Maranhão resolveu aumentar o ITCMD, São Paulo não resolveu aumentar o ITCMD. Como é que eu provo que o repasse veio correto para São Paulo? Eu acho que a gente tem uma grande dificuldade de conseguir comprovar que se eu vou lá e faço algo que fique concentrado, para mim, quando você concentra demais, você perde o controle. E aí eu vulgo STF. Eu não sei que nome que a gente pode dar hoje em dia para o STF que não seja algo que esteja concentrando. E o nível de concentração que está tendo a mais do que deveria. Então, para mim, quando você fala que você vai ter essa comissão, fica mais fácil de eu pensar que isso tem chance de passar. Porque se você dá autonomia para os estados, fica mais fácil de discutir. Você vai para a esquerda, direita, não entra tanto, mas você tem uma flexibilidade. Quando você concentra, isso fica mais complicado. E aí, vamos lá. Questão do ITCMD. ITCMD, imposto de transmissão causa mortes e doação. Morri, pago ITCMD, doei, pago ITCMD. Hoje você tem na Constituição Federal que determina que a alíquota é progressiva, chegando até 8%. Quem determina a progressividade ou não e as alíquotas que vão serem fixadas dentro deste patamar são os estados. Então, você tem estado que cobra 2, 3, 4 alíquotas progressivas, é variado de estado para estado. A ideia agora que eles queriam é o seguinte, que a partir do momento que você coloca que é obrigatória a progressividade, o que os estados vão ter que ser obrigados a fazer? Adotarem a progressividade. Então, você tira um pouquinho daquilo que a gente fala da guerra. Você tinha guerra de CMS, agora você fala, tem guerra do ITCMD. Se São Paulo diminui, lembra quando veio aquele projeto de lei falando, nossa, a doação vai para 2, Tarcisão vai passar. Tava na cara que ele não ia passar, porque se ele passa um negócio de 2 e o empresário pode morar onde ele quiser, a quantidade de empresários que passariam de outros estados para vir para cá seria gigantesca. Só que como a gente perderia muito a arrecadação, o que Deus fez? Eu não posso fazer isso, porque eu vou perder tanta arrecadação que eu vou estar cometendo um crime aqui de responsabilidade tributária. Então, a partir do momento que eu crio a regra que passa a ser obrigatória, a gente vai criar isso. Alguns estados já são progressivos. Santa Catarina é progressivo, Rio de Janeiro é progressivo. São Paulo, não. São Paulo, se você morrer, é 4. Se você doar, é 4. Se passar reforma nisso, eu vou fazer com que todos os estados adotem essa progressividade. E aí vai depender de onde você vai morar. E se depende de onde você vai morar, a hora que você tiver que pegar lá e fazer uma distribuição conforme a Constituição manda ali dos impostos, que você tem que repartir para quem vai. E aí, para mim, entra a ideia muito mais política do que uma questão de neutralidade, uma questão tributária mais efetiva. Outro ponto que acho que é importante, questão de doação e sucessão no exterior. A gente sempre teve pela Constituição Federal que se eu faleço, por exemplo, com bem no exterior, eu não preciso pagar o ITCMD aqui no Brasil sobre os bens que estão no exterior, porque eu tenho uma regra dizendo que não incide. Essa discussão veio muito. Por quê? Porque falava assim, ó, não incide desde que você não tenha uma lei complementar tratando do assunto. Se tiver uma lei complementar, eu vou passar a tributar. E essa lei complementar nunca veio. E o que os estados faziam? Eles colocavam na legislação, dizendo como se eles tivessem uma autonomia para isso. Dado que não veio uma lei, eu posso prever que eu tenho direito a receber. E aí começou a ter muita enxurrada de ação discutindo o ITCMD. Porque como é que a Secretaria do Estado fazia? Imposto de renda. Você tem troca de informação entre Receita Federal e Secretaria do Estado. Então, o Estado acabava sabendo por meio da declaração de imposto de renda. E aí o STF decidiu, e para mim foi, sei lá, a única praticamente decisão acertada que o STF teve nos últimos tempos, quando ele disse, estados, você não tem autonomia para isso. Para você poder tributar, vai ter que vir uma lei complementar. Então, o Estado teria que se sujeitar ao Congresso trazer ou não. Com essa nova reforma, eu tirei essa discussão. Porque com essa nova reforma eu passo a colocar dizendo, olha, se eu fizer uma doação ou eu tiver alguma sucessão de bens no exterior, eu vou ter que fazer a tributação, independente de ter lei ou não. Ou seja, eu estou mudando a Constituição Federal. E, querendo ou não, estou trazendo uma arrecadação. Porque hoje, quando você faz inventário extrajudicial, por exemplo, você não coloca no teu inventário extrajudicial que você tem. Aqui em São Paulo a gente não coloca previdência, a gente também não coloca quando você tem bens no exterior. Quando você vai para a jurisprudência, por exemplo, a gente passou agora há pouco, quando você tem essa sucessão, ó, seguiu a regra de lá de fora, é lá de fora, não tem que trazer aqui para o Brasil. Então, como é que ficaria nesse caso que a gente está falando? A partir do momento
que você passa a dizer que você tem que tributar o ITCMD, independente de ter uma doação, uma sucessão, você vai discutir para quem você vai tributar. Então, por exemplo, quando a gente fala de doação, se o doador estiver no exterior, o estado do domicílio do donatário é que tem direito a receber. Mas se o donatário estiver no exterior, aí é o estado em que vai se encontrar o bem. Então, por exemplo, se eu sou a pessoa que vai receber e eu estou nos Estados Unidos, eu vou receber um bem em São Paulo. O estado competente é São Paulo. Se eu, por exemplo, sou o doador, está no exterior, o estado do domicílio é São Paulo, do donatário, é para esse estado que eu vou fazer recolhimento. E quando for herança, quando os bens estiverem no exterior, o estado do autor da herança é que tem a competência para receber. Então, por exemplo, a Laura tem uma offshore em BVI. A Laura faleceu, deixando bens lá fora. O estado da Laura é São Paulo, é para São Paulo que eu tenho que recolher. Agora, supondo que o falecido esteja no exterior, é o estado de residência do herdeiro. Então, essas regrinhas vão ser importantes, não porque tributa não, porque tributar nós vamos. A gente só vai decidir para qual estado que a gente tributar, qual que é o estado responsável por receber. E outra coisa que também é importante é o seguinte, se porventura passar, eu não sei se isso muda o passado, porque eu ainda tenho a sensação de que deveria mudar para o futuro, ou seja, para os casos futuros. A lei nunca retroage para prejudicar. Como agora a gente não tem mais a segurança jurídica, eu não posso dizer como é que ficaria isso da questão do direito adquirido ou não. Mas é um ponto que é para analisar. E querendo ou não, dado que a gente está utilizando muito offshore, por N questões, não deixaria de ser uma arrecadação que o governo passaria a ter. Então, isso tá. Então, quando a gente fala assim, a reforma está tratando muito mais PJ. Não. A reforma ela trata diretamente questões que afetam o planejamento. E isso fica importante porque, só para vocês terem uma ideia, a gente está falando de TCMD e eu vou trazer um pouco para o Brasil. Não sei se vocês ainda não viram, mas se viram, vocês vão passar. A gente recebeu na semana passada e na semana retrasada, como advogada, inúmeras cartinhas da Secretaria da Fazenda pedindo documentação para quem doou cotas de empresas, seja limitadas ou seja SA, anos de 2019. Por quê? Anualmente, os estados vão criando comissões específicas para analisar essas doações. Por causa do quê? Base de cálculo. Porque o que acontece? Tem estado, por exemplo, se você pegar Minas Gerais, ele fala o seguinte, se você doa cotas de uma empresa, de uma limitada, de uma holding, você tem que doar considerando o valor dos imóveis. Porque na hora que a gente no nosso imposto de renda, o imóvel está baixo, nosso custo de aquisição é baixo. Então, imagina que eu tenho um imóvel por 100 mil. Integralizei por 100 mil. Se eu integralizar por um valor maior, eu tenho imposto de ganho de capital para pagar. Integralizei por 100 mil, mas ele vale 1 milhão. Para Minas Gerais, eu deveria fazer a tributação das cotas não com base em 100 mil, que é meu capital social, mas com base no 1 milhão. O Estado de São Paulo tem uma regrinha, ele fala assim, você tem que doar pelo patrimônio da empresa. Só que, normalmente, quando você doa quando você integraliza um imóvel, e você está integralizando por 100 mil, que é o teu custo de aquisição, você também está na contabilidade esse mesmo 100 mil. Então, o Estado de São Paulo não falou, olha, você tem que fazer a valor de mercado, tem que ser pelo patrimônio. Então, normalmente, o valor do capital social corresponde ao nosso patrimônio, exceto conforme você vai recebendo aluguéis, vai acumulando dividendos e tudo mais. Mas, então, em regra, fica. O que aconteceu muito no Estado de São Paulo? As pessoas não olhavam para a contabilidade, olhavam assim, São Paulo vai por 100? Vai por 100. E doavam sempre com o valor que está no capital social. E aí o Estado de São Paulo falou, vamos fazer uma força-tarefa para a gente conseguir verificar se está certo. E aí o brasileiro, na hora que faz, não gosta também de ter o Estado ali. Então, nos últimos praticamente um mês, o governo já arrecadou. Então, pessoas que tinham feito com capital social, mas na contabilidade, não estava equivalente o valor do imóvel com o valor contábil, fizeram a diferença. Porque se não tivesse recolhido, era óbvio que o Estado ia falar, olha, você tem um imóvel que você estava avaliando por 1 milhão na tua contabilidade, teu patrimônio não é de 100 mil, teu patrimônio é de 1 milhão. Então, ou seja, cada vez mais o contador e o advogado ou vão se conversar no momento que fazem essas doações, esse planejamento, ou a gente vai ter esse tipo de risco. E está aumentando. E isso vai aumentar. Então, o que está acontecendo agora, vão acontecer. E hoje a gente está falando de ações de empresas brasileiras. Daqui a pouco, se passa a questão das offshores, eles também vão discutir a questão de doação de cotas de offshore, uma sucessão efetivamente, para saber se eu recolhi com o valor correto.
Então, veja, a gente vai criando ali condições, não só legislativas, mas condições operacionais para poder fazer. E esse é onde está o gargalo que eu ainda vejo a offshore. Porque aqui, quando bem está no Brasil, é fácil de você controlar um pouco mais. Você tem obrigações acessórias, SPED contábil. Hoje você piscou, a Receita Federal está sabendo que você piscou. Offshore não. Offshore não tem como saber. Fática na pessoa física vai saber. Mas ainda vai saber o saldo da conta. Numa pessoa jurídica, que você tem contabilidade e tudo mais, haja mão de obra para você poder fiscalizar. Você não vai conseguir fiscalizar uma contabilidade por sistema. Você vai precisar das pessoas. A gente não consegue ter funcionário suficiente para dar conta do que a gente tem, imagina para coisas novas. Por isso que eu acho que isso ainda pesa. E principalmente aquelas pessoas que não têm ativos tão declarados, as pessoas que não poderiam ter offshore têm, e eu não preciso aqui, não pinga uma letra, como é que vai fazer na hora que aumentar a fiscalização? Como é que eu explico da onde veio a origem do dinheiro para formar aquele capital que eu não tinha colocado na minha declaração de imposto de renda de forma correta? Olha o nível que a gente vai conseguir abrir esse leque, tá? E aí, por fim, para a gente falar um pouquinho de tributação de fundos de investimento, de novo, não é assunto novo, tá? Isso já está sendo discutido há bastante tempo, tributação dos fundos. Essa é uma tributação que eu acho que tem chance de passar. Não sei se tão rápido, mas eu acredito que tem a chance de passar. Veio muito bem escrita tecnicamente, com algumas confusões de contas, mas veio tecnicamente muito bom e veio por medida provisória. Eu coloquei um prazo de conversão aproximado, porque sempre assim, 60 prorrogável mais 60. Só que aí você tem, por exemplo, a questão que vai entrar em recesso, por mais que você possa aprovar em urgência. Então, basicamente, essa legislação, essa medida provisória dos fundos teria que ser convertida aí até dezembro. Qual que é um ponto importante, gente? Se ela não for convertida em lei, ela perde os efeitos. Isso era igual offshore. Então, ninguém fazia nada. Estava todo mundo pagando para ver se ia fazer ou não. Na questão dos fundos de investimento, eles foram um pouquinho injustos do meu ponto de vista. Porque, apesar de que ela só vai produzir os efeitos se ela for convertida, existem pedaços da medida provisória que já estão valendo. Por exemplo, tributação de estoque. Se eu acho que tem alguém tributando estoque, não dos clientes que eu conheço, não vou dizer de todos. Do que eu tenho conhecido, a gente não está tributando estoque, a gente está esperando para ver o que acontece. Porque imagina quem tributou estoque e a medida provisória não passa. Imagina como é que não fica essa questão. Mas só para vocês entenderem, a medida provisória, ela tem esse trigger porque ela te faz. Se de repente ela passar, você deveria ter recolhido, tá? Como é que ficou agora a questão de fundos de investimento? Agora não importa mais se é fechado ou aberto, você vai passar a tributar o Come Cotas ali em maio e em novembro, a alíquota de 15%. E você vai, se de repente você tiver que fazer algum ajuste, porque no momento que você fez lá, você deveria recolher uma alíquota de 22,5% pelo prazo, você vai fazer o ajuste. Só que em vez de você fazer o ajuste na hora, você faz efetivamente quando você tiver o rendimento, quando você tiver a amortização e tudo mais. Outro ponto, a forma de tributação. De novo, dado que acabou ser aberto ou ser fechado, você passa a tributar nos momentos que acontecerem um fato gerador, exceto com os fundos de curto prazo, que são aqueles iguais, né, menores ou iguais a 365 dias, que em vez de ser alíquota de 15, é uma alíquota de 20. Tá? Porque é mais fácil para eles conseguirem controlar a arrecadação. Lembrando que, independente se você tributa 15, se você tributa 20, se a tributação deveria ser 22,5, você vai fazer a correção no momento que tiver o que a gente chama de fato gerador. Quando você tiver perdas, e isso é natural, porque depende muito da aplicação, do percentual que você tem ali em tipos de papéis, se você tiver perdas, você consegue compensar. Você pode compensar com o mesmo fundo, como você pode compensar com outros fundos, desde que ele tenha a mesma tributação. E alguns fundos foram excluídos dessa regra. Por exemplo, os FICs foram excluídos, os FIPs, que são os fundos de investimento privado, os FIAs, que são os fundos de investimento em ação, e os ETFs também, menos os ETFs de renda fixa. Só que ele teve um detalhe, ele falou, olha, se você tiver um FIP, e aí por que o FIP é importante? Porque os FIPs que a gente tem possuem participação societária de empresas. Então ele falou assim, para você não tributar, você tem que ser classificado como entidade de investimento. E o que é essa ideia de entidade de investimento? É como se você falasse que para o FIP você não tem mais uma gestão familiar. Porque assim, o FIP sempre teve balanço auditado, sempre teve inúmeras regras, mas ele nunca precisou ser considerado uma entidade de investimento. É como se a gente estivesse falando da Bolsa de Valores naquele suprassumo da abertura de capital. Você precisa cumprir com todos os requisitos para ter administração discricionária, tudo. Ou seja, você perde um pouquinho a ideia de ter constituído um FIP para poder vender a sua empresa familiar futuramente. Então,
Então, você transformou efetivamente numa entidade. Porque se você não transformar ela numa entidade de investimento, você passa a ter que tributar. E a questão do estoque. O estoque tem esse detalhe. Como ele falou que o estoque você deveria tributar nessa regra de transição, ele te dá um formato como você teria que tributar esse estoque. Então, se você é pessoa física, como ela é muito legal com a pessoa física, ela fala, olha, você pode recolher de forma parcelada, você pode mudar um pouco o recolhimento. Você recolhe agora para rendimentos até junho e depois você recolhe os rendimentos até o final. Então, quando a pessoa física detém cota de um fundo de investimento, ela tem essa forma facilitada de pagamento. Quando quem é dono do fundo é uma pessoa jurídica, você já não teria isso. Outro ponto que ele colocou, usufruto. É muito normal, não vou dizer normal, mas já é uma coisa mais cotidiana. A gente utilizar os fundos de investimento, somente os fundos de investimento fechado, para fazer planejamento patrimonial. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem filhos especiais. Ele precisava garantir o tratamento desses filhos especiais quando ele não estivesse aqui. Como ele não queria colocar isso lá fora, ele fez por meio de um fundo de investimento. Doou, colocou regras, o banco está assumindo. Mas veja, é o primeiro veículo que a gente começou a olhar. A partir do momento que eu trago essa ideia de tributação, eu também preciso olhar, porque se eu não for mais o dono da cota, eu tiver doado, aí fala assim, ó, bom, se você doa e não é mais o dono do fundo da cota, a gente vai tributar o usufrutuário. Então, assim, não tem muita escapatória. Se não tributar quem era o dono efetivo do dinheiro, você acaba tributando o usufrutuário. E alguns outros fundos ele também acabou excluindo, por exemplo, os fundos de investimentos em imóveis, os FIAGROS também, falou, olha, não estão sujeitos às regras, desde que agora as cotas desses fundos sejam negociadas em bolsa, e agora não mais 50 cotistas, agora você precisa ter 500. Ou seja, quando você ainda tinha um fundo imobiliário para fazer gestão do teu portfólio imobiliário, você achava os 50 cotistas ali perdidos, primo, irmão, vinha quem conseguia fazer, agora não mais, porque agora você precisa ter 500. Se você não tiver, você vai passar a tributar. Então, veja, a ideia aqui dos fundos de investimento era, todo mundo já sabia que isso viria. Isso não é não natural. Mas se você for pegar o projeto, o último projeto que a gente teve, de tributação dos fundos fechados, e comparar com o projeto que a gente tem agora, assim, é totalmente diferente, porque ele foi no detalhe do detalhe. Então, todos os movimentos que você possa pensar, ele trouxe uma forma de tributação. De novo, eu, com medida provisória, eu sempre sou adepta a esperar para ver se vai passar. Já está se esgotando os 60 dias, daqui a pouco abrem mais os 60. Então, eu sempre falo, não, eu só vou pensar que algo é efetivo quando vier em forma de lei, porque a medida provisória, ela ela é muito mais incerta do que certa. Mas já pensem, querendo ou não, o dos fundos de investimento estão com uma arrecadação grande por causa dos estoques. Antigamente a gente falava assim, mas poxa, a gente não vai discutir direito adquirido? Com toda certeza, a gente vai ter advogado discutindo direito adquirido. Qual que é a maior problemática do direito adquirido no tributário? O tributário é assim, para eu ter algum direito adquirido, eu tenho que ter feito algum dispêndio para conseguir. Vou dar um exemplo. Para quem tem ações de empresas adquiridas até 83, conseguiria vender com a isenção do ganho de capital. Então, quando a lei caiu, por que as pessoas que tinham ações lá conseguiam manter? Porque elas tinham direito adquirido, porque elas tiveram que ficar com 5 anos na carteira para conseguir. Então, veja, eu tive um dispêndio. Qual é o meu dispêndio que eu tive com os fundos exclusivos? Nenhum. Bastou eu formar, eu já estava dentro da regra de não ter come-cotas e tudo mais. Então, ainda que a gente tenha espaço para discutir a questão de você ter esse direito adquirido sobre o estoque ou não, vai entrar nessa seara que a gente sabe que com o advogado não existe preto no branco, né? 50 tons de cinzas para mais. Então, você sempre vai ter uma opinião diferente. E é isso que vira. Isso provavelmente vai ser judicializado, vai ter uma discussão se tem ou não. A gente vai ter que depender um pouco de como os estados vão ter esse entendimento. Então, perceba, ou seja, além de você ter um efeito em relação à tributação por uma medida, você também vai ter um efeito no judiciário se você quiser discutir. Vou dar um exemplo para vocês por que esse efeito é importante, que ninguém considera. Vamos pegar o ITBI. Era dado, era crasso. Se eu tenho uma empresa que eu estou integralizando o imóvel e essa empresa não tem atividade imobiliária preponderante, eu faço jus à imunidade do ITBI. Quando houve a decisão lá, 2022, do STF, que teve um pouco de confusão, São Paulo, por exemplo, eles estão entendendo o seguinte, que independente da atividade que você tenha, imobiliária ou não, você tem que pagar o ITBI na integralização. E, portanto, você teria que tributar, o máximo é que aconteceria que você teria que tributar o ITBI entre a diferença entre o custo e o preço que você está fazendo. Ou seja, você não precisaria tributar o valor cheio todo. Tem municípios que estão dando imunidade,
tem municípios que não estão dando, tem municípios que, além de não dar, não estão descontando o teu custo de aquisição. E aí, quando você pede pedido de imunidade de TBI, ele é subjetivo. Então, o município está deixando de ter uma arrecadação. Então, veja, até aquilo que a Constituição Federal garante, agora não mais. O Estado de São Paulo está com muita decisão nisso. Então, a hora que a gente antes vendia a holding como um excelente veículo, e ela continua sendo, o apetite da imunidade de TBI era muito alto. Porque, querendo ou não, ninguém quer despender um valor agora de um imposto que sabe-se lá onde vai parar, e você não vai ter o efeito porque indiretamente você ainda é dono do negócio. Agora não mais, porque se a gente depender do judiciário, você vai pensar, putz, eu vou querer brigar, depois tem juros e multa. Talvez eu vá fazendo mais aos poucos, mas você vai considerando o ITBI na conta. O ITBI é amortizado, eu acho que a holding ainda traz muitos ganhos, mas querendo ou não, de novo, um veículo de planejamento que a gente tinha, a gente está tendo que pensar outras formas de como ele vai ficar, que é o que está acontecendo com os fundos de investimento, que é o que está acontecendo com as offshores. Então, acho que a ideia que eu queria passar aqui para vocês nesses minutos breves, não dava para eu esgotar tudo, queria deixar todos os detalhes. Para mim, o quanto mais vocês souberem é importante. Eu acho que quando a gente tem conhecimento, a gente sabe com o que brigar. Não dá mais para a gente ir atrás de mídia, rede social, que cada vez mais a gente está formando amebas do que pessoas que conhecem. Então, é importante, eu fico feliz quando vocês vêm entender no detalhe projetos que ainda sequer passaram, que podem passar ou não, que podem mudar completamente, mas eu acho que só a gente conhecendo a gente vai conseguir saber para onde a gente vai. Um recado que eu acho, o governo está querendo arrecadar, o governo não está querendo, o governo precisa arrecadar. A gente está ficando cada vez mais um pouco fechado, mas eu não acho que o fato dele estar afunilando significa que a gente não tenha planejamento, significa que a gente não vai conseguir fazer nada aqui. Eu acho que a gente tem muito espaço para fazer, acho que a gente tem muito espaço para discutir, mas é importante que a partir do momento que vocês tomem agora a decisão de um planejamento, sempre tomem em conta com a regra geral do que está acontecendo agora e eventuais possibilidades de mudança. Então, as discussões que eu tenho com o cliente antes eu falava assim, planejamento patrimonial a gente vai rever uma vez por ano. Agora a gente vai rever menos, com mais antecedência. Agora a gente vai falar de 6 meses mais ou menos. Porque a gente tem que fazer com que a regra tenha atual, mas ao ponto da gente saber que se eu precisar mudar, porque algo mudou, eu tenho espaço e não estou engessada. Porque se eu não acreditar que a gente tem a possibilidade de planejamento, não tem porque a gente está aqui, eu rasgo meu diploma meu diploma de direito e minha pós e meu mestrado em tributário. Então, acho que é essa mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que não tenha sido tão juridiquesa a minha forma, que vocês tenham entendido, tenham gostado. E assim, vamos acompanhando. Fiquem espertos, aqui a gente está sempre conversando. Qualquer mudança que tiver, que seja mais efetiva, com toda certeza vocês serão os primeiros a saber. E questionem sempre. Não durmam com uma dúvida, porque eu estou falando, eu vou falar uma coisa, se vocês falarem contra o advogado, vai ter outra. Então, sempre questionem aquilo que é o calcanhar de Aquiles para vocês, para que a gente previamente já consiga se programar. Mas nunca façam nada no medo ou no receio. Esperem qualquer coisa se concretizar para que vocês tomem alguma providência, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela participação de vocês. Eu acho que vai ter pergunta, se eu não me engano, não vai? Sim, doutora Laura. Primeiro, não sei se alguém presente quer fazer alguma pergunta. Eu tenho 2 perguntas online aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta antes ou eu posso passar aqui? Não? Então tá bom. Uma pergunta foi do Alex. Ele perguntou se existe algum percentual do patrimônio que ele tem investido fora e se você recomenda, assim, a partir de, sei lá, 60%, 70%, 80%, pelo que eu entendi, valeria a pena ele dar saída fiscal. Olha, vocês que conhecem mais essa parte do que eu do ponto econômico, não me matem. Eu vou falar com o que eu conheço. E vou falar assim, vou tirar meu chapéu. Vocês falam assim, Laura, quanto você tem do teu patrimônio fora do Brasil? Hoje eu tenho 40% do meu patrimônio. Quando eu comecei, eu tinha uma ideia de que pelo menos 20% você tinha que ter. Hoje meu patrimônio está em 40%. A diferença do que eu fiz em relação a isso são os tipos de ativos que eu penso e a forma como eu faço a construção desse patrimônio. Então, o tipo de ativo que eu escolho, a forma como eu quero deixar para os meus beneficiários, dado que eu acho que eu não vou receber o dinheiro do meu avô, porque eu não tive filho ainda. Então, eu sempre penso muito nesta forma para poder determinar o quanto eu quero. E mais do que isso, o quanto eu preciso ter de liquidez. Porque se eu tiver que ter liquidez aqui no Brasil, também não, se tributar, não dá para eu ficar contando com dinheiro lá fora para isso. Mas acho que se eu tirar o chapéu hoje, eu tenho 40%. Pelo que eu entendi aqui a pergunta dele, talvez, se você estiver ouvindo e quiser responder aqui no chat, Alex,
sei lá, se ele tivesse 60%, 80%, já valeria a pena ele dar saída fiscal. Mas a saída fiscal também está relacionada à residência, né? Agora eu entendi o ponto. Então vamos lá. Aí é um pouquinho mais delicado, porque é o seguinte: quando você dá a saída fiscal, não basta você olhar só para o Brasil. Tirei meu problema do Brasil. Para qual país você está indo? Porque se você está indo, por exemplo, você fala assim: eu posso morar onde eu quiser, nas Ilhas Virgens e tudo mais, aí você tem facilidade. Mas lembra que cada país tem sua regra para fazer. Então você pode ter, por exemplo, 80% do patrimônio numa offshore. Mas se você falar, vou para os Estados Unidos, passou lá 120 dias por ano, porque são 183, considerando os últimos 3 anos, você já é um residente fiscal. A tributação dos Estados Unidos é mais alta. Pode ser mais coerente, pode ser mais justa, mas é mais alta aqui do Brasil. Alguns países da Europa também. Então, eu acho que assim, se cada vez mais seu patrimônio está no exterior e você tem flexibilidade para morar em países que têm uma tributação menor, ok. Porque você fala assim, vou colocar meu domicílio por exemplo, nas Ilhas Virgens Britânicas. Só que você passa mais de 180 dias em Portugal, você passa mais de 180 dias na França. Você vai ser considerado automaticamente um residente. O Brasil é que difere um pouco nisso, porque ele não tem esse conceito. Você passou mais de 180 dias no Brasil, você tem que ser um residente fiscal no Brasil. A gente não tem essa regra de permanência. A maior parte dos países onde a gente imagina morar, tem. Se de repente, vou passar viajando no barco, você não vai morar em lugar nenhum. Mas sempre você vai ter que olhar para o tipo de país que você está olhando. Porque a depender de onde você vai, tua tributação pode ser maior ou não. Dá um exemplo complementando. Portugal. Cara, Portugal até o ano passado era assim, não sei para onde ir, vou para Portugal. Facilidade com a língua, você tinha inúmeros benefícios fiscais para ir, você tinha o RNH, você conseguia ter o passaporte a depender do visto de investimento que você tinha. Acabou, você não consegue mais visto de investimento em Portugal praticamente. Quem tinha ainda nem está com perigo de não conseguir. E agora veio a notícia que você não tem mais a possibilidade de fazer o residente não habitual, que era que por 10 anos você não tributava nada que fosse fora de Portugal, só tributava em Portugal. Que é a coisa mais maravilhosa, esse meu avô xaropão tá lá em Portugal com isso. Por exemplo, agora para os novos, se a gente quiser, não tem mais. Então, quando a gente fala, para mim não é a quantidade de patrimônio, perceba, é o que você quer e para onde você vai. Agora melhorou, né? Agora ficou bem completo. Mais uma aqui sobre offshore e depois tem duas de TCMD. Offshore ainda valeria a pena a partir de 10 milhões? Acho que tem esse número mágico, né, que o mercado trata. E eu ainda acrescentaria a pergunta da Adriana. Nesse cenário, o cliente montaria, se ele tiver esse montante ideal, valeria a pena ele montar ou ele espera? Eu esperaria, tá? Não sei se eu esperaria tanto. Mas, por exemplo, agora a gente teve esse movimento que a Câmara ia discutir, não discutiu. Eu esperaria, a gente já está praticamente no final do ano. Eu acho que, assim, entre você decidir, você fazer, tem um espaço de tempo, até porque para você fazer uma offshore, você vai levar tempo para você fazer, você tem documentação, você não faz da noite para o dia mais. Você até faz, mas você não faz bem feito. Então, o que eu falei assim, vamos esperando, mas, de novo, ainda que venha, eu sempre vou falar para vocês, porque isso eu falo para mim, a offshore continua compensando. Talvez vocês vão colocar outras regras, talvez vocês vão gastar um pouquinho mais para ter um veículo em cima do offshore para deixar, talvez alguns vão desfazer offshore para trazer para a pessoa física, porque vai dar na mesma, mas sempre pensem que ter um patrimônio no exterior ainda é condição, não dá para deixar risco Brasil 100%. O que vai mudar agora nas nossas discussões é a forma como você vai fazer. Antes a gente falava offshore e ponto final. Agora a gente vai ver se é o caso de trust, agora a gente vai ver se não compensa estar na pessoa física e montar uma outra carteira, mas sempre ter a offshore, do meu ponto de vista, vai valer a pena porque ela vai além da tributação. E a gente tem muito espaço para escolher fundos ou papéis que você não tem a liquidez necessária o tempo todo. Você não precisa ficar fazendo giro na carteira e mesmo assim. Eu não sou uma pessoa que gira a carteira e os meus rendimentos são bons. Não pergunte onde estão, mentira. São bons. Então, vocês conseguem fazer esse tipo de movimento, ainda fala assim, poxa, mas agora tem que pagar imposto. Talvez não, com liquidez maiores, com possibilidade de aumento de prazo. Veja, ainda tem um leque de tipos de investimento. É que o que vai fazer? A gente vai ser um pouquinho da nossa caixinha. A gente vai começar a discutir e entender no detalhe todos os papéis que a gente vai investir. Boa. E os 10 milhões? Eu acho, para mim, os 10 milhões, se tiver que fazer e ainda pensar num trust. Não existe um número mágico, essa é a verdade.
né? Não, para mim não existe um número mágico, mas eu penso que quando a pessoa tem 10 milhões para colocar, ela tem um outro patrimônio aqui no Brasil que vai dar garantia. Então ela consegue ter uma flexibilidade de fazer um planejamento com esses 10 milhões. E estar lá fora, aonde nós vamos escolher, de que forma nós vamos escolher, mas ainda deveria estar no exterior. Legal. Bru, acho que tem um... Sim. Deixa eu passar o micro. Legal. Você acabou de falar um ponto que eu estava pensando. Se eu vou ter que declarar todos os ativos da BVI, não tem mais diferença eu ter BVI ou estar na pessoa física. Quer dizer, o trabalho vai ser o mesmo, a tributação vai ser a mesma. Acho que muita gente vai acabar desmontando sua BVI. Eu concordo. Eu acho que muita gente, se você pensar só no nível de gestão e de custo, porque lembra, né? Na pessoa física você pode ter o custo, mas o custo de administração. Quando a gente tem, na BVI, a gente tem o custo de manutenção, a gente tem o custo da contabilidade. Mas acho que um ponto que vale a pena é assim, na pessoa física você ainda não consegue fazer tantos planejamentos. E um outro detalhe que ninguém conta. Normalmente, os nossos recursos estão nos Estados Unidos por uma questão de facilidade e pela quantidade de papéis que tem. Não se esqueçam que nos Estados Unidos você tem uma regra quando não residente, que se você tiver mais de 60 mil dólares em ativos de raiz norte-americana, bate na madeira, você vem falecer, você tem que tributar o que a gente chama de state tax para os Estados Unidos. Então, para quem for desmontar a carteira, não basta desmontar offshore, não basta só desmontar offshore. Você provavelmente vai ter que se restringir, engessar um pouco mais o tipo de investimento que você vai ter, porque acessar o mercado americano direto também não vai compensar tanto, porque o state tax é muito caro. Então, assim, não é que você não vai acessar o mercado acionário nos Estados Unidos, mas talvez você tenha que acessar por um fundo custodiado em Cayman para você ter. Então, a quantidade de papéis também te limita um pouco. Então, se de repente você, dentro de uma offshore, conseguir ter papéis de raiz norte-americana que te ganham uma rentabilidade que o custo, você vai manter offshore. Entendeu? Uma outra pergunta, doutora Laura, sobre a tabela do ITCMD. O José perguntou aqui se tem alguma ideia de como deve vir. Lembrando que atualmente existem estados já com alíquotas maiores, outros menores. São Paulo é um estado que tem acho que 4%. E parece que não ficou tão claro como é que deve ser essa tabela. Não sei se você poderia falar um pouco. O que eu consigo dizer para vocês é o seguinte: o que a reforma quer é que você fixe essa tabela progressiva de acordo com os valores. Então, por exemplo, você falar assim, valores doados até 100 mil, 2%. De 100 mil a 200, 3%. Então, você vai limitando as faixas dentro dessa progressividade. Você pode criar alíquotas de 2, 3, 4, 5 até 8%. Você pode criar alíquota uma de 4 e acima de 500 mil, 8%. Que eu acho que eles vão fazer trazer essa tabela progressiva limitando a 8% de acordo com as faixas. A esfera federal não pode travar o tipo de faixa, ou seja, obrigatoriamente falar, olha, até 100 mil são 2%, até 300 mil são 4%. Isso ele não vai conseguir fazer. Mas a partir do momento que ele trava a obrigatoriedade dela ser progressiva, você só vai mexer um pouquinho ali de diferença em relação com o valor. Talvez São Paulo fale que 2% seja com 50 mil e lá no Nordeste fala que é acima de 100. Talvez isso é que vai mudar, mas você não muda mais a questão de ter um estado tem 4 igual São Paulo, o outro tem 6 igual Brasília e você tem no Rio de Janeiro que chega a 8%. Você não vai mais discutir as alíquotas serão sempre as mesmas. O que vai mudar é um pouco da base que cada estado vai criar. Perfeito. Uma outra pergunta referindo-se ao ITCMD, a dupla ou a tripla residência fiscal, por exemplo, não isolaria a doação dos bens ou ativos financeiros aos herdeiros, com base na legislação fiscal e tributária do país onde esses bens estão alocados / aplicados? Eu achei confuso também. Agora travou aqui. Eu vou tentar responder por parte se eu conseguir entender. Quer que eu releia? Vamos lá. Vamos lá. Referindo-se ao ITCMD, a dupla ou a tripla residência fiscal, por exemplo, não isolaria a doação dos bens ou ativos financeiros aos herdeiros com base na legislação fiscal e tributária do país onde esses bens estão alocados ou aplicados / aplicados? Eu vou tentar responder o que eu entendi e depois, se quem fez a pergunta eu expliquei errado,
vê com o assessor e me ligue e a gente pergunta pessoalmente, eu entendo melhor. Porque, assim, você não tem como ter dupla residência fiscal dentro do Brasil. Você pode ter dupla residência fiscal em outros países. Você pode ser residente fiscal no Brasil e, ao mesmo tempo, ser residente fiscal nos Estados Unidos. Estou dizendo que isso é o certo, estou dizendo que você consegue fazer isso. Dentro do estado, você fica limitado. Então, se eu estou em São Paulo, porque no meu imposto de renda eu falei que eu estou em São Paulo, segue o domicílio que eu coloquei no meu imposto de renda. Então, quando a gente, por exemplo, falava assim, eu vou vir para São Paulo, mas a minha atividade operacional está lá no Acre. Se você veio, colocou um imóvel aqui em São Paulo, colocou tua residência fiscal, é muito difícil que, na prática, o Estado do Acre fala assim, peraí, fulaninho, você não está aqui no Acre, você não está em São Paulo, você está no Acre, tua atividade está aqui. Eu vejo que você passa 180 dias por ano aqui no Acre. Não tem como você fazer esse controle. Então, justamente por causa disso, é que você conseguia mudar o teu domicílio fiscal, sempre aqui no Brasil, a depender do estado que mais desse do ponto de vista fiscal. Agora, se você falar assim, por exemplo, puxa, eu vou estar fora do país e vou doar para o meu herdeiro, e aí o meu herdeiro vai estar em algum estado, não vai mudar se a alíquota ficar, se for progressivo. Então, você não vai conseguir mais brincar com o estado que você vai ficar, porque você não consegue ter pluralidade de residências dentro do Brasil. E a partir do momento que eu travo, ele está travando bem praticamente. Poucas vezes é onde está o domicílio. Quando você falece, porque antes era assim, você falecia no estado de São Paulo, mas o teu imóvel estava no Rio de Janeiro, para o imóvel você pagava para o Rio de Janeiro. E para suas aplicações financeiras, suas participações societárias, você pagava São Paulo. Com essa mudança, não tanto. Ele acabou de complementar. Estou me referindo à mudança de país. Então agora ficou mais fácil. Então, assim, vamos lá. País, o que eu acho? Aí, eu acho que alguns advogados vão discordar de mim. Mas, para mim, não existe dupla residência fiscal. Para mim, existe dupla cidadania, tripla cidadania. Você pode ter quantas cidadanias tiver se você cumprir os requisitos da lei. Residência fiscal deveria ser só uma. O conceito de residência fiscal é o do qual você mais se aproxima por algum motivo. Financeiramente, por uma questão de estudo, por uma questão de família, por uma questão de doença, por uma questão das suas atividades operacionais. Então, em tese, você deveria ter uma residência fiscal. O problema é, como a gente viaja muito, pode estar num país, estar no outro. Por exemplo, eu tive clientes que foram para os Estados Unidos, mas as empresas ainda estão aqui. Como é que você define qual é o que você está mais próximo? Se você está mais próximo do Brasil ou dos Estados Unidos? Então, como você não tem os países com troca de informação te proibindo a dupla residência, você acaba tendo. Então, por exemplo, quando você tem residência no Brasil e nos Estados Unidos, você vai declarar imposto de renda nos Estados Unidos e vai declarar no Brasil. E você vai conseguir compensar, porque apesar de você não ter um tratado, a compensação funciona. Então, eu, Laura, teria dupla residência. Porque qual que é o problema de você não ter a dupla residência também? Imagina quem tem contas no Brasil, aí foi para os Estados Unidos. Você vira para o teu assessor e fala, assessor, mudei de residência, não estou mais no Brasil. Aí ele vai falar assim, tá bom, pega a tua conta corrente e transforma numa conta corrente de não residente. Faz uma CDE, que é uma conta de estrangeiro, uma 4373. O custo é gigantesco. Além do custo, a burocracia é gigantesca, porque o banco passa a ser responsável. Você gastou mais de 100 mil no cartão de crédito, aqui, me dá a fatura. Aí você vai abrir tua fatura para o banco, que vai abrir para o Banco Central. Então, você também, quando você deixa de ser um residente, você tem inúmeros requisitos a cumprirem. Então, assim, o que eu quero dizer? Se na prática a dupla residência não te fizer recolher impostos errados, não te fizer ter uma evasão de impostos e tudo mais, dá para ter a dupla residência do ponto de vista operacional. Show. Eu acho que de perguntas zeramos. Eu tenho uma pergunta muito curiosa que a gente tem visto no mercado. Se hoje, doutora Laura, as medidas passassem exatamente como foram propostas, você acredita que muitos clientes acabariam correndo, no caso de fundos exclusivos, para fundos exclusivos de previdência, que são muito similares? A gente já tem alguns fundos exclusivos na casa e a gente tem visto que talvez esse seja um caminho. E o fundo exclusivo de previdência, na verdade, ele é um fundo de previdência, né? O exclusivo é só por uma questão dos ativos dentro, da forma como eles são alocados, eles ainda trazem a simplicidade da doação, né? Que também ajudaria na questão dos herdeiros, etc. Qual que é a tua visão? Com certeza.
Porque a partir do momento que ele coloca que nem todos os fundos são tributados, eu com certeza reavaliaria minha carteira para saber se eu deveria ou não mudar de fundo. Inclusive, a própria legislação, ela te dá um período. Fala assim, ó, não vou deixar você mudar a qualquer hora, fazer uma reorganização. Mas eu com certeza olharia o fundo de previdência do ponto de vista de rentabilidade, lá tirando de novo a minha experiência, tão excelentes, e ainda você tem no estado de São Paulo que você não tributa previdência. Só que você está em Minas, por exemplo, você tributa. Porque aqui qual que é o nosso maior problema com a previdência? O que eu acredito, para mim a previdência ela não é um produto de investimento, ela ainda se assemelha a um seguro. E, portanto, se ela se assemelha a uma ideia de seguro, principalmente o VGBL, então, pelo Código Civil, não tem que entrar em herança e, portanto, se não entra em herança, não tem que tributar o ITCMD. Como muitas pessoas começaram a utilizar isso como veículo de planejamento, veio a Procuradoria e falou, opa, estamos arrecadando menos, está errado isso. Não, previdência não é um seguro, previdência é um produto financeiro. E, portanto, se é um produto financeiro, tem que tributar no ITCMD. E veio uma enxurrada de mudança de legislação. Minas é exemplo crasso, São Paulo ainda não tem. Aí vamos para a jurisprudência. Quando a gente não chega no embate ali na legislação, nós vamos para a jurisprudência. Com a graça de Deus, e a gente fez uma pesquisa há pouco tempo, a gente olhou em todos os estados. Eu só encontrei 3 decisões que traziam a tributação e não era do VG, era do PGBL, e todos o resto falava VGBL, a previdência, é entendido como seguro e, portanto, não tributa. Então, ou seja, na jurisprudência total, a gente ainda está indo muito nesse sentido há alguns anos. Portanto, se a gente pensar que fundos passa, a medida provisória passa, com toda certeza o fundo de previdência vai ser analisado com muito mais gosto. Perfeito. E eu acho que pegando o gancho do seguro de vida, eu acho que para o aumento do ITCMD, o seguro de vida talvez fique mais em destaque também, né? Porque é uma, assim, já que vai ter que pagar, um planejamento, né, nesse sentido também talvez valeria a pena. Fica. Assim, o seguro, você tem hoje o seguro onshore e offshore, vamos chamar assim, com algumas mudanças, né? Porque quando você olha para o onshore, os seguros do Brasil, se assemelha muito mais à questão de você ter um aluguel. Então, se de repente, por algum motivo, você resolveu pular de bungee jump, pular de paraquedas, a seguradora falou, não, tua atividade é muito de risco, não quero mais ter. Você tem o risco de não mais ter quando no exterior é diferente. Mas independente, se a gente está falando de ter um seguro Brasil, se a gente está falando de ter um seguro no exterior, a ideia do seguro é, eu faço mais ou menos um cálculo de quanto que eu vou precisar, se acontecer um falecimento, dos meus herdeiros utilizarem como pagamento do ITCMD. Porque, querendo ou não, é uma reserva que você cria. Então, você não precisa ficar dependendo do dinheiro lá fora ou de uma conta conjunta aqui, que alguém, quando morrer, ó, a véia ali vai virar para o cara e falar, tirei o dinheiro. Nem deixou o marido esfriar no forno, já tirou o dinheiro. Então, quando você vai pensando nisso, tem que ter. No exterior é muito utilizado. Você tem seguro para tudo no exterior. O Brasil está caminhando nesse sentido. A gente vai começar a olhar, porque também com essa troca de informação que a gente tem com agilidade, daqui a pouco os bancos automaticamente vão saber que você morreu. E aí essa história de aproveitar e tirar o dinheiro porque eu sei os dados da conta bancária do meu marido não vão funcionar tão rápido. Então você vai precisar ter. Aí de repente, putz, teu filho está brigando pela caneca. Aí enquanto você não nomeia o inventariante, você não pede para o juiz, pronto, você não consegue utilizar o dinheiro. E se não paga o imposto, você também não fecha o inventário. Então, com toda certeza, dentro disso tudo, o seguro vai explodir muito. Para mim, o que vai estar em dúvida é o que vai valer a pena. Quando que eu faço o Brasil, quando eventualmente eu posso ou não fazer um offshore. Legal. Doutora Laura, em nome de todos os participantes e também dos assessores, queria te agradecer pelo espetáculo. Queria também deixar em aberto, caso alguém tenha alguma dúvida, doutora Laura, 100% acessível por meio dos assessores. Aproveito para agradecer aos participantes online, para quem esteve aqui presente, e parabéns para todos, numa segunda-feira, um tema tão complexo, mas eu acho que o recado aqui, né, doutora Laura, é esperar, não tomar nenhuma decisão precipitada, porque pode ser que não passe exatamente da forma que a gente está imaginando, e deixar à disposição também todo o nosso time de assessores para, né, a gente tem olhado não só as questões relacionadas a fundo exclusivo, mas também tentado entender quais são os caminhos que o cliente vai seguir pelo mercado financeiro para tentar maximizar os efeitos tributários, sucessórios que a gente deve ver por aí. Eu acho que vai ficar mais claro tudo isso quando a gente tiver o que vai acontecer. O ponto positivo, eu acho que o mercado ele é muito criativo em criar soluções, né? E eu acho que hoje a gente tem visto aí a demanda de internacionalização dos clientes crescente, né? Desde seguro, offshore, saúde. Então, eu acho que a gente está num outro momento de mercado e
eu acho que se passar da forma que está, a gente já tem visto alguns caminhos alternativos para a gente seguir, e eu acho que nessa hora, né, a gente também tem que vender o nosso jabá aqui. Ter um assessor ajuda bastante, porque é realmente cheio de detalhes, como a gente acabou vendo, né? Aqui a gente está falando de alguns detalhes, talvez passem com outros, mas a doutora Laura também, junto com demais especialistas, estão nos atualizando, ajudando. A gente tem feito esses bate-papos recorrentes. Então, obrigado a todos, doutora Laura. Parabéns. Obrigado pelo apoio aí de sempre e contem sempre com a gente. Um abraço a todos, obrigado para quem está online e uma excelente semana.